paz do Senhor Jesus para todos vocês que acompanham aqui o canal Palavra Verdadeira. Estarei nesse momento trazendo uma palavra de Deus para vocês, uma palavra de ensinamento que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que nos diz assim a palavra de Deus: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esta aqui é uma palavra gloriosa para as nossas vidas, para os nossos corações. Gostaria muito de contar com a ajuda de vocês. Deixa aí o seu gostei, tá bom? É importante para o crescimento do canal. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e compartilhe os vídeos aqui do canal. Compartilha mesmo aí no WhatsApp, no seu status, nos grupos, com outras pessoas, e pede a elas para se inscreverem também, porque é muito importante. Você vai dar a oportunidade delas ouvirem a palavra de Deus, de crescerem também, e isso vai ser bênção, graças a Deus. Mas vamos lá para a palavra de Deus. Aqui a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. É muito importante, queridos, a gente estar atentando para a palavra de Deus, naquilo que é a essência da palavra do Senhor, naquilo que é verdadeiramente doutrina, naquilo que verdadeiramente é espiritual. Tem muita gente na igreja supersticiosa, tem muita gente apegada à letra, tem muita gente com falsos ensinamentos, pessoas que estão apegadas ainda a rudimentos do mundo, pessoas que estão apegadas ainda a muita superstição da época do velho homem, da época que não era cristão, na época que não temia Deus, que não conhecia a palavra de Deus, e vai passando para os irmãos essa ideologia errada, aquilo que aprendeu com os antigos, aquilo que aprendeu na época que era do mundo. São pessoas fracas, pessoas supersticiosas, e o que a gente vê muito são crentes fracos, como disse o apóstolo Paulo, que não comem legumes. Tem uns que creem que de tudo pode comer uma comida substanciosa, pode comer uma comida forte, né? Um feijão de mocotó, pode comer uma feijoada, que tá tudo bem. Outros não, tem que comer só legumes porque são fracos, tudo se escandaliza, tudo enfraquece, tudo peca, é o inimigo atuando o tempo todo. E é onde eu quero chegar com isso. No versículo 17 do capítulo 3 de 2 Coríntios diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, o aprisionamento do mundo acabou. O inimigo, ele não exerce influência direta sobre o povo de Deus, sobre aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus, lavado no sangue do Cordeiro, de jeito nenhum. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele se acampa ao nosso redor. Então as pessoas têm muito invalidado a palavra de Deus, como os fariseus. Jesus falou: as vossas tradições têm invalidado a palavra de Deus. Então a gente tem que atentar para essas coisas, porque há muita superstição, enfraquece as pessoas. E outro dia na minha casa chegou uma pessoa na minha casa e começou a apontar coisas. Na minha casa tem um relógio e o relógio quebrou e o relógio não funciona, mas eu não quis jogar o relógio fora porque ele é ornamental, e eu deixei ali na parede. E a pessoa disse que um relógio que não funciona na casa é um atraso de vida, e daqui a pouco a pessoa olhou uma planta que eu tinha ganhado de uma pessoa e aquela pessoa já morreu, e aí aquela pessoa achou que aquela planta dentro de casa iria trazer algum tipo de atraso para as nossas vidas, algum tipo de maldição. E a pessoa começou a apontar coisas, e eu vi um outro dia na casa de uma pessoa que estava criticando um outro familiar porque usava uma calça e a calça tinha pequenos rasgos, que hoje é algo que está na moda. Então a pessoa estava criticando que isso atrai espírito de pobreza. Irmãos, se a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor, é porque toda maldição, todo diabo tem que ficar ao derredor, tem que ficar longe de nós, não pode encostar em nossas vidas. A Bíblia diz assim: quem pode amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou? Então, se por acaso alguém chegar para mim para dizer assim: na minha casa tem um relógio parado e era atraso de vida para nós. Na minha casa tinha uma planta seca e, apesar de ser bonita, mas aquilo ali atrai coisas ruins. Se disser que tinha um objeto de enfeite e aquele objeto de enfeite ali trazia algum tipo de maldição para sua casa, então só se foi particular lá com a sua casa, porque o Deus que eu sirvo, a palavra de Deus que eu guardo no meu coração, ela me guarda e me livra de todo o mal. Eu tenho o anjo do Senhor ao meu redor para me guardar, o inimigo não me toca. Eu ouvi um pregador pregando que depois dele jejuar 17 dias, ele estava pregando numa igreja e o inimigo
tocou na perna dele. Então ele invalidou a palavra de Deus, porque nem precisava um crente jejuar 17 dias, ainda assim o inimigo não é para ter poder de encostar nele, porque o máximo que o inimigo pode chegar é ao nosso derredor, porque ao nosso redor tem o anjo do Senhor, e só quem pode nos tocar é o Espírito Santo de Deus. Então esse negócio de relógio parado, de roupa rasgada, de uma coisa que é uma planta que está seca e uma coisa que isso vai atrair, isso não atrai, irmãos. Isso não atrai. Se você quiser tirar da sua casa, você tira. Não tem problema nenhum, pode tirar. Se o relógio que está parado não enfeita nem nada, tire mesmo, dê para alguém ou jogue fora. Tá tudo bem. Mas daí transformar isso aí num ensinamento, numa doutrina, passar para as pessoas como superstição, para os outros irmãos ensinamento errado, isso é letra que mata, né? O Espírito vivifica e nós temos que aprender dessa forma. Nós temos que ser fortalecidos no Senhor. Nós temos que ser crentes destemidos. O diabo não tem poder de nos tocar, não. Esse tipo de coisa que a maldição entra dentro da nossa casa, só se tiver pecado brabo dentro da nossa casa para dar lugar ao diabo de entrar. Mas se você é um cristão que serve ao Senhor de coração, o inimigo, ele não te toca, ele não tem poder contra a tua vida. Então é nisso que a gente tem que crer. A gente tem que acabar com essa superstição boba, a gente tem que parar de ser crente fraco, que tudo atinge, que tudo é maldição, que se aloja dentro de casa e que não sei o que. Já vi tanto pregador de nome, pregadores por aí ensinando essas baboseiras, essas fraquezas, implantando fraqueza no coração do povo de Deus. O povo de Deus que eu conheço é gente que chega ali, tem um feitiço no lugar, ele vai passando, está no caminho dele, ele empurra com o pé, ele afasta para um lado e ele segue o caminho dele. Então esse é o povo que eu conheço, é um povo destemido, é um povo que não acha que aquilo ali só porque é maldito, só porque aquilo ali tem um feitiço, que vai pegar alguma coisa nele, não. O ensinamento da palavra de Deus, Jesus lá no livro de Marcos, capítulo 16, nos garante, Jesus falando que se a gente beber alguma coisa mortífera, não nos fará dano nenhum. Então a gente tem a promessa de que nós seremos guardados, que nós seremos ali guardados na presença de Deus. A gente tem esse poder de Deus em nossas vidas e a gente tem que acabar com essa coisa de ser crente medroso, crente fraco. Tem crente que até se vê uma pessoa endemoniada já começa a tremer, já começa a ter medo. A gente tem que ter a ousadia do Espírito Santo para mandar sair e expulsar em nome de Jesus, e o diabo tem que ir embora. Crente não conversa com o diabo, crente não vai dialogar com o diabo, nem perguntar de onde veio, nem para onde vai, nem quem mandou. Tem que mandar ele sair e ir embora em nome de Jesus. Então o que a gente vê, irmãos, são pessoas com falsos ensinamentos tornando a igreja de Jesus vulnerável, uma igreja medrosa, uma igreja fraca. Digo isso não generalizando, porque tem muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus ainda na igreja do Senhor que são pessoas destemidas, pessoas que não têm medo de enfrentamento espiritual, não, que não são pessoas que se dobram a certas coisas que é superstição, que é maldição, que é isso e que é aquilo. São pessoas guardadas pelo poder da palavra de Deus, são pessoas que são escudadas em Deus, são pessoas que são guardadas no poder do sangue de Jesus, que tem a autoridade de Deus para expulsar o mal. E o que é certo é o seguinte: aonde tem um homem de Deus, uma mulher de Deus na sua casa, só há bênção de Deus. O inimigo não tem poder de entrar, maldição nenhuma chegará na tua tenda. É o que tem a promessa de Deus lá no Salmo 91, nenhuma maldição chegará à tua tenda. Então pronto, é porta fechada, é porta de bronze fechada, trancada para maldição. Não tem relógio quebrado, não tem bibelô, não tem não sei o que, a não ser que você adore, a não ser que você reverencie, a não ser que você na sua fraqueza você esteja idolatrando alguma coisa. Aí é outra questão. Então você deu lugar para o inimigo entrar, você deu legalidade para ele entrar na sua casa. Mas se você não deu, você não tem que temer, você não tem que ligar para essas coisas. Então nós temos que ser crentes destemidos, temos que ter ousadia do Espírito Santo. Nós temos que ter ousadia do Espírito Santo para repreender o mal, para determinar as coisas em nome de Jesus, e não crentes amedrontados, cheios de superstição, que tem medo de tudo, enfraquecidos, que anda bebendo qualquer água de ensinamento que o pessoal derrama por aí, água que não tem poder de saciar a sede. Mas a verdadeira palavra de Deus, ela é água salutar, é água que chega em nossas vidas para matar a nossa sede. O verdadeiro evangelho de Jesus é como ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. E nós que bebemos do evangelho, da palavra do Senhor Jesus, nós não temos necessidade de estar vulneráveis com ensinamentos fracos,
que não são mediante a palavra de Deus, que são somente letras, mas a verdadeira palavra de Deus, ela é espírito e vida para nós. Quero orar nesse momento para que Deus possa nos abençoar e que nós sejamos crentes fortes e destemidos em nome de Jesus. Querido e maravilhoso Deus, nesse momento, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre nossas vidas porção dobrada do Teu Espírito Santo, para que haja determinação, ousadia, para que a Tua igreja, o Teu povo seja um povo fortalecido, que não tem medo de nada, que seja destemido para enfrentar o mal. Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar os Teus filhos, para que eles possam quebrar toda maldição, para que eles não venham se dobrar a superstições, para que não sejam crentes fracos, debilitados na fé, mas que sejam pessoas que creem na Tua palavra, que são cheios do Teu Espírito Santo e que são guardados no poder e na autoridade do nome de Jesus. Pessoas que são guardadas pelo anjo do Senhor, pessoas que estão debaixo das Tuas promessas, que promete, Senhor, que praga nenhuma chegará à nossa tenda, que estamos escudados no Senhor, refugiados no Senhor, que o Senhor é aquele que nos guarda e que o Senhor não dorme. Mais são as Tuas promessas sobre as nossas vidas do que aquilo que poderá vir para nos atingir. Portanto, Senhor, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo e que eles sejam fortalecidos, abençoados e vitoriosos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de vocês agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.